Bom dia a todos. Estamos só a esperar que ainda estão a entrar alguns participantes. Vamos só esperar um momento. Vamos dar início dentro de momentos. Bom dia, Alexandra. Estamos só a esperar mais uns minutos, que ainda estão algumas pessoas a entrar no webinar. Eu peço-lhes, por favor, existe a opção do chat, mas também existe a opção de Q&A. Se querem fazer alguma pergunta, eu vou tentando responder ou durante o webinar ou no final. De qualquer forma, qualquer pergunta que possa não ter sido respondida durante o webinar, depois nós responderemos. Podem contactar também, se neste momento não têm a pergunta, mas depois querem fazer a pergunta, podem fazer depois através do nosso site. Okay? Vamos só esperar mais um minuto. Vamos então dar início. Pronto, este webinar é focado em alguns updates que a PriceHub fez durante o mês de março. Um pouco a agenda de hoje. O slide está em inglês, de qualquer forma o webinar vai ser em português. Vamos falar principalmente da principal atualização, foi as novas opções das opções de estadia mínima. Digamos que houve um novo desenho e foi totalmente repensado a forma como fazemos a estadia mínima. Até hoje tínhamos algumas opções, neste momento é muito mais flexível, com opções quase para todas as necessidades. Alguns pequenos updates na ferramenta de preço dinâmico e algumas integrações com novos PMS. Então, eu depois vou mostrar isto no sistema, ok? Mas de qualquer forma, as principais diferenças, vou fazer aqui um pequeno resumo. As principais diferenças vão ser, nós adicionamos neste momento várias opções dentro, o PriceHub já tinha opções, por exemplo, para estadias mínimas de último minuto, no futuro, para dias órfãos, não é? Para os gaps. De qualquer forma, neste momento adicionamos ainda mais opções, ou seja, pode definir várias opções para dias órfãos, várias opções para last minute, várias opções para situações a futuro, com personalização também de semana para o dia da semana, assim como também pode utilizar tudo isto por temporada. Okay? Eu depois vou mostrar no sistema como é que se vê. Tem também algumas opções dos dias adjacentes, ou seja, os dias, novas regras onde pode criar regras específicas para os dias imediatamente antes de um check-in e depois de um check-out. Não é preciso, criamos uma nova opção onde pode criar os seus próprios perfis. Okay? Os perfis de estadias mínimas, ou seja, se tem 2 ou 3 estratégias, mas depois quer jogar com essas 2 ou 3 estratégias, pode agora criar os perfis e depois em cada grupo, em cada propriedade escolher o perfil adequado, até por cada temporada o perfil adequado. Okay? Vamos passar agora então ao sistema, vou mudar só a tela. Então, estamos a ver
Exatamente. Então, eu vou mudar, vou mostrar estas opções aqui na opção de Customizations. Podem fazê-lo também no calendário, para quem usa os calendários, não é? Review Prices e as Customizations por propriedade. De qualquer forma, eu quero mostrar aqui, porque tenho aqui a opção dos Minimum Stay Profile, ok? Então, algumas das atualizações, exatamente, a primeira é isto, é a opção de criar agora um perfil, ok? Não é possível eliminar perfis, mas é possível mudar o nome e configurar totalmente. Neste momento não é possível eliminar por uma questão de segurança, porque podem estar associados a alguma propriedade, sem querer eliminamos e depois a propriedade fica sem regras. Então, por uma questão de segurança, não permitimos eliminar, permitimos reconfigurar se necessário. Igual, se precisarem eliminar, entram em contacto connosco. Então eu tenho aqui dois exemplos, por exemplo, eu podia mudar o nome desta regra para geral, digamos assim, a primeira opção, e uma, por exemplo, para o verão, ok? Digamos que tínhamos aqui dois exemplos. Eu peço que me digam se tem algum problema e não estão a ver a imagem, etc. Enquanto eu vou seguindo, por favor, enviem-me uma mensagem. Porque é que é útil estas opções? Primeiro, deixa de ser necessário configurar todos os grupos ou todas as propriedades com as mesmas regras, não é? Podem criar o vosso perfil, podem criar 2, 3, 4 os perfis que quiserem e depois simplesmente associar a cada propriedade. É também importante porque podem criar perfis por temporada, não é? Podem criar um perfil, neste caso eu tenho um perfil geral e um perfil verão, para mostrar-vos o exemplo. O que é que podemos configurar dentro de um perfil? A estadia mínima normal, como já tínhamos disponível antes, o dia da semana e o fim de semana. Podemos agora adicionar os dias, eu vou passar ao last minute, ok? Estadia mínima por last minute. A grande diferença, já tínhamos esta opção, com uma diferença, só tinha uma das opções, não tinha a diferença entre fim de semana e dia da semana, e não tinha a possibilidade de adicionar vários, ok? Neste momento o limite é 3, temos um limite de 3, se for necessário para alguma especificação de estratégia, podem entrar em contato connosco se necessitam mais, mas acho que 3 para last minute é o suficiente. E o que é que podem fazer? Podem fazer algo gradual, por exemplo, se quiserem criar mesmo estratégias graduais, dizer, se mesmo um dia antes eu quero aceitar uma noite, por exemplo, mas se são de 1 a 3, já quero ao fim de semana só 2 noites, okay? E se são de 3 a 7 dias, por exemplo, quero aceitar 2 noites sempre, ok? Mas a minha estratégia normal é 2 ao fim de semana e 3 2 à semana e 3 ao fim de semana, ok? Isto é um exemplo de algo uma estratégia muito específica, mas podem criar todo este tipo de jogos, não precisam de utilizar todas, se quiserem utilizar só uma delas, tudo bem? E o mesmo para o futuro, ok? Podem criar regras para reservas a futuro, também até 3 níveis por defeito, ok? Tudo isto é agora, então, mais fácil poderem personalizar a forma como querem usar as vossas estadias mínimas. Muito importante, como estamos a fazer para um perfil, têm que pensar se vão usar mais do que um perfil por temporada, como aplicar isto a cada perfil, ok? Por exemplo, se vão utilizar depois outro para o verão, ter em conta que no verão vai aplicar outro perfil e não este, ok? O mesmo para os dias órfãos, é possível agora criar mais do que uma opção de dias órfãos, ou seja, imaginem que querem criar uma regra que se tenho uma noite mínimo, se tenho um gap de uma noite é uma noite, mas, por exemplo, se tenho entre 2 a 3, quero aceitar sempre 2 noites, por exemplo, ok? E se tenho mais de 3, ou seja, de 4 a 6, imagino que em alguns momentos tem uma estadia mínima de 7 noites, quero aceitar sempre mínimo 4 ou 4 à semana, mas se querem fazer uma diferença. Neste caso é só um exemplo, ok? Podem criar todo este tipo de regras neste momento em Priceless, ok? Estas são as regras mais comuns, eu vou deixar só uma opção de cada, para ser mais fácil. São as regras mais comuns, mas tem ainda algumas avançadas, que são 2, que é exatamente as opções que falava antes, os dias, nós chamamos de dias adjacentes, digamos que é os dias shoulder days, não é? Os dias que estão aí antes de um check-in ou depois de um check-out, onde podem criar algumas regras, por exemplo, dizer, ok, é verdade que eu tenho uma estadia mínima de 2 noites, mas um dia antes de uma reserva, quero aceitar uma noite. Em que é que isto é útil? Se vocês têm uma regra nos vossos PMS hoje em dia, no Priceless, já usam Priceless, onde dizem que a vossa estadia mínima são 2 noites,
e tem uma reserva que começa ao sábado, se alguém quiser entrar à sexta já não vai poder reservar, já que uma sexta-feira, se é 2 noites mínimo, o sábado só ocupado já não vai poder entrar, ok? Com esta regra podem dizer, ok, a minha estadia mínima é 2 noites, mas um dia antes de uma reserva eu aceito uma noite, ok? Então abriria essa noite automaticamente. Okay? Estou a dar um exemplo de como poderiam utilizar esta situação. O mesmo para depois de uma reserva. Imaginem que vocês, depois de uma reserva, okay, querem aceitar uma noite. No caso de quererem estar abertos a uma extensão, eu imagino que esta não vai ser tão comum, esta vai talvez ser mais utilizada, mas de qualquer forma tem opção. Okay? Ou, por exemplo, imediatamente depois de uma reserva querem mudar a estadia mínima por alguma razão, pronto, tem aqui a opção para o fazer, não tem que usar. Okay? Nada disto é obrigatório, digamos assim. Com o exemplo de, tendo aqui os minimum step profiles, em que é que isto é útil? Eu vou ter aqui o exemplo de vários grupos. Se vou a este grupo, por exemplo, neste momento, e vou às minhas regras de estadia mínima, ok? Posso facilmente chegar aqui e personalizar para este grupo a estratégia, se quiser, mas também posso muito facilmente, se quiser, chegar e dizer eu quero esta regra, ok? E vai aplicar a regra que eu tenho do meu perfil, sem ter que estar a configurar, ok? O mesmo para temporadas. Se eu quero criar as minhas temporadas, e vou criar aqui um exemplo de uma temporada, ok? Imaginemos que isto era 3 temporadas. Poderia facilmente dizer aqui quero este perfil, este perfil, este perfil. Okay? Então, vários usos ou seja, permite dar mais flexibilidade, mais liberdade ao sistema e optimizar a estadia mínima. Ok, as regras de estadia mínima. Eu não sei se existe alguma pergunta, se têm alguma dúvida e queiram perguntar neste momento. Ok, podem interromper em qualquer momento se querem fazer uma pergunta, já que eu posso ir respondendo enquanto estou a apresentar. Okay? Vamos voltar. Tudo isto que eu lhes mostrei, como é óbvio, se estão a configurar por propriedade, não é? Eu vou dar o exemplo aqui num calendário de propriedade. Segundo. Nas customizations da propriedade estará igualmente disponível, ok? Podem selecionar aqui, como lhes mostrei antes, o perfil, podem criar regras específicas, etc. E podem, claro, criar as temporadas por propriedade e escolher o perfil também por propriedade. Okay? Voltando, então, se não há dúvidas nesta parte. Vou voltar só a dar um reminder aqui sobre esta opção especificamente, ok? Estas mais avançadas. Estas só funcionam exatamente, é específico para essas situações, se querem configurar uma regra, por exemplo, 1 ou 2 dias antes de um check-in ou depois de um check-out, ok? Muito importante não confundir esta opção para situações gerais, só funciona exatamente nessa situação. Principalmente, a razão pela qual criámos esta opção é para esses dias que, quando têm uma estadia mínima superior, mas por alguma razão, como já têm uma reserva o dia antes ou 2 dias antes, imaginando que têm uma estadia mínima de 3 noites, então significa que 2 dias antes já não vão poder, a não ser que abram automaticamente esse calendário, não vão poder ter a reserva, já que a estadia mínima é 3 noites e só tem ali 2 noites livres até à próxima reserva. Então aqui é possível automatizar esse processo. A price, e é uma dúvida comum, por vezes, quando falo com alguns dos nossos clientes, que perguntam, mas isso não é um dia órfão? É um dia órfão quando chegamos à data atual, ou seja, se ao dia de hoje, não é, quarta-feira, eu tenho uma reserva para sexta, então o price vai considerar a quinta um gap, se eu tenho uma regra de um gap para uma noite. Mas se eu estivesse na segunda-feira, não é um gap, ok? Não é um gap porque o resto da semana estava livre, o sistema não vai considerar como um dia órfão, ok? Então, com esta regra, sim, permite abrir esses dias. Okay? De qualquer forma, qualquer dúvida, desde o sistema, podem sempre entrar em contato com a nossa equipa de suporte, ok? E eles ajudam com o que for necessário, ok? Também já estamos a traduzir algumas coisas em inglês, tem todos os artigos também aqui na Knowledge Base,
senão estamos a traduzir alguns já para português. Não tendo perguntas, eu vou novamente passar à outra apresentação. Então, desculpem, eu voltei a apresentar a tela errada. Ok. Então, passando a outras novidades que temos do sistema, neste momento no Neighborhood Data, ok? Eu espero que todos já saibam que o Neighborhood Data está disponível, ok? Esta opção de Neighborhood Data só está disponível neste momento, tem que vir mesmo a Review Prices, não está disponível mais nenhuma opção, tem que vir a Review Prices, abrir o vosso calendário e entrar em Neighborhood Data. Muito importante, esta informação, por defeito, tem a tendência a já estar a filtrar pela tipologia do vosso apartamento, então, neste caso é um T2 e já estar a filtrar pelos T2, mas ter sempre em atenção, porque se querem ver a totalidade tem que mudar aqui, ou por vezes, por defeito, aqui está a comparar com tudo o que encontramos, desde os estúdios até apartamentos maiores. Filtrar por T2, se quisessem ver todo o mercado, neste caso, então teriam que selecionar tudo, ok? Ou a escolha que desejam. Okay? As principais diferenças do que nós fizemos. Primeiro, também modificamos aqui um pouco a ferramenta de Base Price Help, ou seja, temos aqui um novo desenho. Ao abrirem, isto é uma ferramenta que lhes ajuda a ver alguma informação do mercado para poder ajudar a decidir o vosso preço base. Se estão a filtrar, se estão a usar Price Labs já há algum tempo, já vamos dar uma recomendação. Se a propriedade está a sincronizar há poucas semanas, não vamos ter a recomendação, mas vão ter a informação do mercado, ok? Muito, 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 muito importante. Por defeito, todos ficam selecionados, ok? Neste caso, então, se eu quisesse ver só os T2, eu tinha que tirar a seleção de todos e ter a certeza que estou só a ver T2. Okay? Tem também o preço, o segmento de mercado, se é baixo, médio ou alto. Então, dependendo disto também, vai mudando os valores. De outras propriedades, neste caso são 39 mais próximas, ok? Nós vemos que o segmento mais alto está com este preço base, o médio está com este e o mais baixo está com este. Isto não significa que tenham que seguir exatamente estes valores, significa que isto são valores de referência, para ver algumas médias, e depois para que vocês possam decidir um pouco melhor o vosso preço base. Tem também, selecionando cada um deles, como é que poderia ser uma média mensual, neste mercado especificamente, para estes valores, baseado neste preço base e baseado nas tendências que temos visto, ok? De qualquer forma, isto é sempre uma sugestão, não é que tenham que utilizar esta situação, ok? Quando já tem uma recomendação, já existe aqui uma razão, por exemplo, neste caso, se está a aconselhar descer, diz a razão, ok? Tem sempre uma razão, o porquê estamos a aconselhar a descer ou subir, e diz sempre também qual é o percentil do mercado que nós estamos a sugerir, ok? Importante também é que agora, quando passam com o mouse, antes não estava disponível, podem ver o preço médio, o número de quartos, o listing ID da Airbnb e quantas pessoas dormem, ok? A principal diferença é o número de pessoas que dorme na propriedade. Antes nós estávamos a mostrar o número de quartos, mas não a capacidade, ok, que está disponível na propriedade. Neste momento mostramos também o número de hóspedes, ok? Se dão um clique em qualquer uma destas propriedades no Base Price Help, vai abrir a propriedade, ou seja, podem facilmente ver qual é a propriedade no Airbnb. Okay? Fechando, se querem aceitar a recomendação ou coisa, basta dizer aqui confirm e ele aceitará, ok? Alguma pergunta, novamente, podem enviar pelo chat ou pelo Q&A e eu vou tentando responder. Ok. Seguindo para o Neighborhood Data, só um simples overview para quem não estava, porque já foi o update de fevereiro.
Continuamos com os mesmos gráficos de o nosso preço comparado com os percentuais de mercado, muito importante, todos os gráficos de price tab, se damos um clique na legenda, o preço desaparece, ok? Desculpem, o gráfico desaparece. Então, se querem limpar alguma coisa, basta dar um clique e desaparece. A ocupação também está disponível, ok? Algumas mudanças no desenho, o overview, tem o mapa tem exatamente o mesmo update. Agora, quando passam com o mouse, veem também a estadia mínima e a quantidade de pessoas que dormem, ok? Se dão um clique, igualmente vai abrir o listing, ok? Tem também esta opção de pick listings, ou seja, podem da lista selecionar algumas propriedades, eu vou selecionar aqui algumas aleatoriamente e ver o calendário de cada uma delas, com a disponibilidade e o preço que estão a fazer, então facilmente posso ver os meus preços, a minha disponibilidade e como é que está algum concorrente em termos dia por dia, qual é o preço que está a fazer, como é que está a sua ocupação, ok? E claro, se der um clique aqui nestes links, vai abrir no Airbnb. Muito importante, nós mostramos por defeito tudo no Airbnb. Se alguém precisar de alguma informação, trabalhar só, por exemplo, com o VRBO, podemos mostrar. Booking.com, futuramente, provavelmente vamos ter disponibilidade também. Neste momento utilizamos dados de Booking, mas ainda não está disponível para apresentar os gráficos baseados em Booking, ok? Depois também estamos a mostrar a informação dos 10 hotéis mais próximos da propriedade. Quando dizemos hotéis, estes dados vêm de Booking, podem ser a parte de hotéis também, guest houses, etc. Desde que na Booking esteja configurado como um multi-unit, poderá estar aqui, dependendo do tamanho e como a Booking faz, como considera na sua plataforma. A Booking pode considerá-lo como alojamento local, pode considerá-lo como uma parte do hotel, pode considerá-lo como guest house, dependendo de como encontramos essa informação quando vamos buscar os dados, poderá estar ou não. Muito facilmente também, para limpar dados, basta remover, por exemplo, se quiséssemos ver somente estes 2 hotéis comparados ao nosso preço, facilmente poderiam ver aqui, dia por dia, quais são os preços. Nós vamos sempre buscar a melhor tarifa que encontramos para esse dia, ok? No hotel. Poderá haver outras, mas sempre a melhor disponível. Outra das mudanças, não sei se há alguma pergunta aqui, como disse, algo que tenham para perguntar, podem enviar. Outra das mudanças que temos também no sistema é o multi-calendar, ok? Não sei quantas pessoas estarão a usar o multi-calendar, mas digamos que antes tinha alguns, precisava ainda de alguns ajustes. Neste momento, o multi-calendar está disponível, houve uma modificação de desenho, está mais rápido a carregar, podem também escolher, sempre que vai para os 80 ou 160 propriedades, pode ficar um bocadinho mais lento, mas igual está mais rápido comparado a antes. Tem a possibilidade de selecionar as colunas que querem ver, ok? Então se eu quero adicionar alguma informação ou retirar alguma informação, tenho aqui a possibilidade, ok? Podem ver também as métricas, etc. Podem mudar diretamente preços base, preços mínimos, ver overrides ou adicionar, ou seja, as especificações. Podem fazê-lo diretamente no calendário, se querem fazer mudanças. Neste caso é uma conta de prova, mas se não, teria aqui os dias cinzento bloqueados que já estão ocupados. Tem sempre a estadia mínima, o valor. Quando passam com o mouse, tem a mesma informação que tem no outro calendário. Tem exatamente todas as opções que tem no outro calendário. A única é mesmo o Neighborhood Data, que está exclusivamente no outro. Podem escolher a altura, o período que querem ver, passar a outros meses. E uma das principais diferenças é que agora é mobile friendly, ok? Antes não estava a funcionar corretamente no telemóvel, agora se quiserem aceder ao multicalendar no telemóvel, claro é que quanto mais pequeno é o ecrã, menos linhas vão conseguir ver, mas é mobile friendly, ok? Já está a funcionar com a opção de mobile friendly, então já podem aceder desde o telemóvel. Não sei se existe alguma pergunta, alguma coisa. Em termos de PMS, os principais PMS não são PMS muito utilizados para o mercado português, nem para o mercado brasileiro, ou digamos, mercados de língua portuguesa. São principalmente o Deskline, o Escapia e o Mini Hotel. Se alguém está a pensar em utilizar algum desses PMS, vou repetir, Deskline, Escapia e Mini Hotel, já estamos integrados com eles, são algumas das modificações, algumas das novas integrações que temos.
ok? Eu queria mesmo deixar agora só um momento para ver se existe alguma pergunta, vou só esperar, porque principalmente da parte das estadias mínimas, que entendo que seja a parte um pouco mais complexa. Ok, então tenho aqui uma pergunta de como se existe algum limite de perfis a criar. Não existe limite, ok? Não existe nenhum limite de perfis. Podem criar quantos perfis quiserem. A minha sugestão é, claro, sempre que deixem o mais simples possível a vossa estratégia, porque quanto mais simples, mais fácil é depois de escolher. Quando começamos a complicar demasiado, pode tornar-se mais difícil para analisar tudo, etc. Muito importante é ter claro exatamente o que é que querem fazer e entender o que é que cada opção funciona. Eu vejo também outra pergunta, que pergunta se podia abrir, ok, eu vou abrir novamente. Então, repassar novamente, não é? É mais uma dúvida do que uma pergunta, se é possível repassar novamente o que cada uma das opções faz. Então, estadia mínima, minimum stay update, existem 3 opções, fixo, digamos que é o número de noites, ou um valor, ok? O valor é, por exemplo, se quiserem utilizar, dizer eu quero aceitar mínimo 100 euros. Não me interessa se é uma noite, são 2, são 3, dependendo do valor do mercado, eu quero a mínimo 100 euros. É possível fazer isso, ok? Mas é como digo, o sistema deixa de ter em conta o valor noite, então se a recomendação para uma noite for 110, é uma noite mínimo que vai aceitar. Se a recomendação para uma noite for 90, ainda vai pedir mínimo 2 noites, porque não chega aos 100 euros, ok? Normalmente no mercado português, isto não é muito utilizado no mercado português e brasileiro, então vamos deixar por aqui a explicação. Em termos de semana e fim de semana, como é que funciona? Quando definem uma regra para o fim de semana, imaginem que têm uma regra que a semana aceitam 2 noites, para o fim de semana, desculpem, a semana uma noite, ao fim de semana 2. O que é considerado fim de semana? Ok? Sexta e sábado por defeito, mas nas customizations de cada propriedade ou cada grupo podem personalizar. Se querem que, por exemplo, o fim de semana seja considerado desde quinta-feira para uma certa propriedade, podem fazer isso. Okay? Dias órfãos, o que é? Tudo que esteja entre 2 reservas ou entre o dia de hoje e outra reserva. Ok? Muito importante, como disse, entre o dia de hoje e outra reserva ou entre 2 reservas. Com esta opção de ter mais que uma opção para os dias órfãos, podem personalizar situações como, por exemplo, eu quero os meus dias órfãos a abrir a 2 ou 3 noites, por exemplo, né? Mas também quero abrir uma noite, mas só no caso de ser gaps de uma noite, quero abrir uma noite e aí depois subir o preço. A subida de preço não vai ser nos perfis de minimum stay, vai ser nas customizations, nas configurações de cada grupo ou propriedade como trabalho. Continuam a fazer tudo que seja sobre preços, continua a ser nas customizations, não é nos perfis de minimum stay. Okay? Aqui mesmo só estadias mínimas. Importante também, se vão utilizar mais do que um layer, mais do que um nível de cada opção, têm que começar sempre pelo menor, tem que ser gradual, ok? Em ordem ascendente. Então, por exemplo, se eu vou ter uma regra para os dias órfãos de uma noite, por exemplo, que digo que aceito uma noite, e depois vou ter outra para os gaps maiores, por exemplo, entre 2 a 3, e quero aqui aceitar mínimo 2 noites, por exemplo, tem que ser nesta ordem. Se eu tentasse fazer desta forma, o sistema não me vai aceitar, ok? Tem que sempre começar pelo menor e ir gradualmente crescendo. O mesmo para o last minute, os mesmos para o far out, ok? Last minute, tudo que seja antes deste período, chamamos este o período normal, tudo que seja antes deste período, e far out, tudo que seja depois deste período, ok? Importância disto, cada pessoa terá a sua estratégia, a importância normalmente, não, para quem tem principalmente estadias mínimas curtas, de uma noite, 2, não é boa ideia normalmente ter uma noite ou 2 noites abertas muito a futuro, ok? É mais, por exemplo, de 6 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ou mesmo um ano. Podem ter, em alguns mercados que têm comportamentos muito específicos, onde o fim de semana vende muito mais que a semana, podem ter a sorte ou o azar de vender muito rápido vários fins de semana a futuro, para temporadas
altas ou feriados, etc., vendem muito rápido os fins de semana com uma ou duas noites, e depois terminam por não ter a possibilidade, talvez, optimizar e vender essas 3 ou 4 noites que talvez se tivesse aberto o calendário iam terminar por entrar. Claro que há sempre um risco envolvido, mas em termos de estratégia é sempre uma boa estratégia. Por uma questão, se tem alguém entrar uma sexta, sair no domingo, dificilmente vou conseguir vender a noite de domingo, terminam por ser noites perdidas, mas também podem ter a má sorte de ter vários fins de semana a entrar pessoas sexta, sábado, sexta, sábado, sexta, sábado, o que é bom numa certa, de uma forma, mas se é muito a futuro, talvez estão a perder a oportunidade de vender as pessoas que querem ficar 3 noites, que em vez de querer entrar na sexta, querem entrar na quarta ou na quinta, etc. Então, depois, claro que é a estratégia de cada pessoa, tem que ver também com o portfólio que tem que ver com a quantidade de apartamentos que tem para oferecer, com as especificações de cada um, mas digamos que quanto melhor a estratégia de estadias mínimas, quanto mais optimizadas estiver, melhor, ok? Não vou dizer qual é a correta, acho que não existe corretos ou incorretos, cada pessoa saberá da sua logística, mas é importante ter pelo menos bem definida qual é a estratégia de estadia mínima que quer utilizar. Estes grupos, a ideia destes perfis é facilitar a aplicação e personalizar a cada propriedade. Nós víamos muitas vezes que havia pessoas que configuravam no grupo, terminavam por criar vários grupos, porque havia uma ou duas propriedades que, por exceção, eram um pouquinho diferentes, mas de resto tudo era igual ao grupo. O mais fácil nessas situações é mesmo criar um perfil e depois aplicar no grupo e, especificamente nessas duas propriedades, ir e escolher este perfil nessas propriedades, ativar isto por propriedade e deixar o resto das regras vir do grupo. Porque em termos de hierarquia, tudo aplica de igual forma, tudo que se faça a nível da propriedade está no topo da pirâmide, passa por cima do grupo e da conta, tudo que se faça a nível do grupo passa por cima do que se faz a nível de conta, a nível de conta só aplica se não houver algo a nível de grupo ou a nível de propriedade para essa customization especificamente. Okay. Ok, temos outra pergunta acerca das temporadas, muito importante as temporadas, ok? Se vocês trabalham com temporadas, e isto sim é algo completamente que faz toda a diferença, a ideia é criarem, uma das razões que nós tínhamos era, uma das perguntas mais comuns era, ok, o que é que eu faço se a minha estratégia de estadia mínima é diferente dependendo da temporada? Normalmente isto era possível fazer no calendário, agora é possível fazer como regra, ok? Sem ter que fazer no calendário. Então, vou voltar a repetir aqui o exemplo. Temos aqui, imaginemos que tínhamos 4 temporadas, ok? No nosso mercado. Desculpem. Imaginemos que eram estas 4 temporadas. Então eu facilmente posso jogar com os perfis e dizer, ok, quero que apliquem perfis diferentes. Isto também é muito importante. Agora, ter em conta algo. Isto é para quando as temporadas são sempre iguais, ok? Porque temos aqui outra pergunta que diz, ok, no caso da Páscoa, por exemplo, né, que está a chegar, ou algum evento, se são datas que mudam todos os anos, que não tem sempre, não é fixo, o melhor não é criar uma temporada, o melhor é continuar a criar no calendário de grupo ou no calendário da propriedade uma personalização para essa data, quer dizer, daqui, nestes dias, não é? Do dia 18 ao dia 23, eu quero que a minha estadia mínima seja 5 noites e, por exemplo, que o meu preço mínimo aumente 20%. E a razão é, não sei, um feriado qualquer, ok? Ou um evento qualquer. Então, é preferível fazer isto porque isto vai aplicar em abril de 2022, mas em abril de 2023 não vai aplicar. O que fizerem nas temporadas vai aplicar todos os anos. Então, as temporadas é tudo que seja como o Natal, o final de ano, feriados que são sempre no mesmo dia, eventos que sejam sempre no mesmo dia. Aí pode ser considerado uma temporada, ok? Tudo que seja, tudo que mova, tudo que não seja, que vá mudando, o melhor será sempre usar o calendário, porque nunca vamos saber muito bem em que dia é. Okay? Não quer dizer que o algoritmo não detecta a procura para esses eventos ou essas datas que mudam. Claro, porque o algoritmo é dinâmico, todos os dias está a detectar a procura. Assim que exista uma mudança, um aumento de procura, vai detectar no preço. Mas em termos de estadia mínima, a vossa regra tem que ser feita, porque senão o sistema vai usar as regras gerais. Vamos esperar ver se existe mais alguma pergunta.
Eu queria também dizer que se têm alguma sugestão, algum feedback, podem sempre enviar, ok? O feedback, e se têm alguma necessidade ou algo que vejam que pode melhorar no vosso mercado, enviem, por favor, o vosso feedback. A nossa ideia neste momento é personalizar o máximo possível. Então, se têm algum feedback, estamos sempre disponíveis para ouvir. Vamos só esperar a ver se existe mais alguma pergunta. Ok. Temos aqui uma pergunta em relação, se eu podia repetir quais são as novas integrações do PMS. Sim, não são PMS muito comuns no mercado português ou no mercado brasileiro. De qualquer forma, vou repetir, é Deskline, é das novas integrações, o Escapia e o Mini Hotel. São 3 PMS que temos nova integração. De qualquer forma, se algum de vocês trabalha ou está a pensar trabalhar com algum PMS que ainda não temos integração ou que querem saber mais, nós estamos sempre disponíveis para fazer, basta que nos informem qual é e podemos falar com o PMS ou Channel Manager para fazer uma integração. Alguns até já podem estar neste momento em trabalhos de integração, mas pronto, demora sempre algum tempo. Esperando, se eu esperar alguma pergunta mais. Ok, temos outra pergunta. Se existe alguma ferramenta para recomendação de preços mínimos. Neste momento, não. Okay? Nós estamos a trabalhar, estamos a trabalhar para no futuro ter uma ferramenta com recomendação de preços mínimos, mas é algo que é um projeto, está ainda em projeto, não posso dizer exatamente, nem sabemos exatamente quando estará pronto, porque é algo que se está a trabalhar, mas depois digamos que vem a bateria de testes que pode demorar, porque há sempre alguma coisa que encontramos. De qualquer forma, eu queria dizer que uma recomendação de preço mínimo é algo bem difícil, porque cada pessoa terá a sua razão para o preço mínimo, ok? De uma forma muito fácil, porque se a ideia... Se a recomendação for baseada na probabilidade de venda, então o preço mínimo, a estadia mínima deve ser, eu estava a falar preço mínimo, desculpem, a estadia mínima deve ser sempre o mais curto possível, porque a probabilidade de venda abre, por uma questão de segmentação, não? Ao abrir o segmento de uma noite e das 2 noites, a probabilidade de vender é maior do que se temos uma estadia mínima de 3 noites. Nem sempre é a melhor decisão. Então, dependendo da razão, digamos assim, qual é focado e dependendo temos que encontrar uma forma de nos adaptar à logística do cliente, não é? Para ele ter uma recomendação que considere útil. Então tem que haver sempre umas variáveis que vai ser um input da vossa parte, mas a nossa ideia é poder partilhar, assim como partilhamos no Base Price Help sobre os preços base, pelo menos partilhar qual é a média, isso sim já temos informação e qual é a média de estadia mínima que se trabalha no mercado, por tipologia, e o que é que nós recomendaríamos dependendo do momento de reserva. Provavelmente de reservas a futuro, a nossa recomendação seria uma estadia mínima superior, a last minute inferior, alguma coisa assim. Mas claro, depois, mas é algo que ainda está em projeto, digamos assim. Mas é uma boa pergunta e nós queremos ter essa opção disponível. Ver se há mais alguma pergunta. Eu queria só, então, antes de terminar, só voltar a confirmar se não ficaram qualquer dúvida sobre o Base Price Help. A grande diferença é que agora podem ver o número de pessoas no próprio mapa, podem abrir também o link, etc. No Neighborhood Data podem até ver qual é a estadia mínima que estão a fazer, também número de pessoas, número de quartos, etc. Também disponíveis. E o Minimum Stay Profiles e todas estas opções de estadia mínima digamos que é mesmo
o grande trabalho do mês, a grande atualização, que já se estava a trabalhar há cerca de quase um ano para fazer estas mudanças todas, mas por fim puderam lançar-se. Eu vou esperar mais um minuto, se não houver nenhuma pergunta, fica então terminado o webinar de hoje. Qualquer feedback, qualquer pergunta que possam lembrar-se, sempre dentro do PriceLabs tem sempre esta opção onde podem contactar a nossa equipa de suporte, ok? Nós trabalhamos 24 horas, de segunda a sexta, ao fim de semana neste momento para emergências, mas muito brevemente 24 horas também. Então ficamos à espera, se lembram de algo mais. Só um momento, temos aqui uma pergunta. Temos aqui uma pergunta então, eu ainda não aderi ao software e gostava de ter acesso a um webinar ou vídeo que me ensinasse a funcionar com o PriceLab desde o início. É possível sim, Alexandra, desculpe. Nós temos webinars gravados. A realidade, estamos a fazer os webinars atualizados com estas funcionalidades e ainda não estão prontos, mas eu posso enviar, se escrever, se entrar em contato connosco, pode ser mesmo pelo nosso website, senão eu também posso ver depois o seu e-mail. Nós temos webinars gravados, não temos atualizados em português, mas em inglês já temos. Eu posso lhe enviar em inglês ou em espanhol que já está atualizado, se não, assim que tenho o português. Mas nós temos tutoriais em vídeo e temos demonstrações de webinars em vídeo de todo o sistema. Então não haveria qualquer problema, poderia enviar. Se não for muito urgente, durante esta semana ou a próxima, o webinar em português, já com as novas atualizações, já deve estar também terminado e também posso enviar nessa altura. Mas o ideal é, na nossa página, se quiser visitar também e conhecer um bocadinho mais, na nossa página pode entrar em contato connosco, ok? Desde aqui, deste chat, mesmo que não esteja ninguém online no chat, esta mensagem chegará à equipa, então podemos enviar-lhe depois, ok? Também, só como um extra, se quiserem ir ao nosso site, ir a Resources World Short Term Rental Index, nós não partilhamos muito isto, mas tem aqui um mapa onde podem ver, isto não é atualizado todos os dias, é só mês a mês, mas onde podem ver país por país, todos os países que nós trabalhamos, e no caso, por exemplo, vou dar o caso de Portugal, até está dividido por regiões e podem ver alguma informação, dados baseados em Airbnb só, não misturamos aqui com outras plataformas, mas número de propriedades ativos, ocupação dos últimos 30 dias, estadia média, etc. Okay? Podem ter, é interessante, podem ver até alguns, também já temos, o Brasil também está dividido por estados, etc. E os que estão em cinzento são países que nós não analisamos os dados. Mas pode ser interessante se quiserem explorar um bocadinho e ver a quantidade de propriedades ativas, etc. E pronto, vou dar por terminado o webinar. Muito obrigado a todos. E Alexandra, por favor, se nos pode enviar uma mensagem pelo site, assim a equipa de suporte pode enviar-lhe um webinar. Okay? Muito obrigado.